E a gente, o mês de agosto agora, não é mais o mês do desgosto. Aliás, nunca foi, né? O mês de agosto é o mês da primeira infância e o mês da amamentação. Olha que responsa para esse mês. São duas questões, duas dimensões da infância interligadas e que são muito importantes para nossas crianças. Aproveita para se inscrever no canal e curtir esse vídeo, compartilhar, porque eu vou falar de coisas muito importantes aqui para todas as nossas crianças. Você sabe, a primeira infância vai de 0 a 6 anos e a fase mais importante do desenvolvimento do ser humano. Nesse momento, as sinapses cerebrais se desenvolvem a uma velocidade de 1 milhão por segundo de novas sinapses. Olha a grandeza disso. A criança absorve tudo à volta dela, tanto experiências positivas quanto negativas. Por isso, é super importante toda a sociedade estar envolvida no cuidado da criança nessa época. O cuidado da criança é um ato coletivo. É a velha história da aldeia que é necessária para criar uma criança. Isso envolve políticas públicas, isso envolve a família, isso envolve a comunidade, isso envolve todos nós. Os resultados desse investimento na infância são tão fabulosos que o James Heckman, um prêmio Nobel de Economia, ele diz que é o melhor investimento que uma sociedade pode fazer. Para cada dólar investido em políticas públicas, você tem um retorno de investimento de $7, isto é, 7 vezes mais o investido. E quanto mais cedo a gente investe, melhores são os resultados, desde o pré-natal, na gravidez, até a vida escolar dessa criança. E o Brasil tem ótimas políticas públicas que precisam ser expandidas, melhor geridas. A gente precisa de educação parental, precisa de transferência de renda, a gente precisa de acesso à alimentação saudável, a gente precisa de universalização de creches e de educação infantil, a gente precisa de moradias adequadas com saneamento, que muita gente ainda não tem no Brasil, com água potável, a gente precisa de boas políticas de saúde, saúde da família, estímulo à amamentação, pré-natal, a vacinação, a gente precisa de educação parental, ajudar os pais a aprenderem noções claras de como cuidar de um filho sem violência, estimulando o desenvolvimento, estimulando a brincadeira, evitando as telas. Tudo isso faz com que essa infância seja melhor, seja mais feliz, seja mais saudável e traga resultados incríveis lá na frente, em capacidade, em empregabilidade, em aprendizado, em cidadania, em saúde, em redução da violência. Os resultados são tão bons que a gente deixa de investir lá na frente em programas de transferência de renda, em prisões, em hospitais, em cura de doenças e tudo mais. Isso significa que é como se fosse uma pré-distribuição de renda. Essa é uma expressão justamente desse economista James Heckman. E dentro dessas políticas, e dentro dessas questões ligadas à primeira infância, uma das mais importantes é a amamentação, como vocês sabem. A amamentação traz benefícios maravilhosos, incríveis, tanto para a mãe quanto para a criança. A mulher se recupera mais rápido, evita doenças, evita câncer de seio, reduz o risco de depressão no pós-parto. Enfim, a amamentação traz inúmeros benefícios para a mãe e para a criança nem se fala. São crianças que vão ter uma imunidade melhor, um microbioma melhor, menos alergias, menos infecções. Vão ter benefícios também do ponto de vista de desenvolvimento intelectual, desenvolvimento emocional. São muitos os benefícios, não dá nem para listar aqui, senão eu teria que ficar falando meia hora de tantos que eles são. A amamentação é, de longe, a opção mais benéfica, mais natural, mais saudável, mais econômica, mais sustentável. Imagine se a gente não gastasse tanto plástico com latas de leite, com mamadeiras, com bicos, com o lixo que a gente produz com as fórmulas, né? E o dinheiro que é desperdiçado em tudo isso quando a gente não consegue amamentar. Mas da mesma forma que cuidar de uma criança é um ato coletivo, é um ato de toda a sociedade, a amamentação também é. É claro que ela tem uma dimensão individual, é a mãe que vai amamentar, mas ela não pode ser responsabilidade apenas da mãe. Quando uma mulher decide amamentar, ela precisa de ajuda, porque ela vai enfrentar uma série de obstáculos que vão muito além das dificuldades naturais do processo. Muitas vezes, na maternidade, ela recebe palpites de profissionais que sugerem complementar com fórmula para acalmar esse choro, porque para eles é mais fácil. Em casa, ela pode enfrentar a pressão da família, às vezes da própria mãe ou do parceiro. Então, essas figuras, profissionais de saúde na maternidade, a mãe dela, a avó da criança, a sogra, o seu parceiro, o seu marido, a sua parceira, essas pessoas que formam uma rede de apoio inicial na vida dessa criança e dessa mãe que acabou de nascer, elas precisam especialmente estar apoiando a amamentação. Isso é fundamental, porque a amamentação nem sempre é fácil. A mãe pode nascer com talento para amamentar, com o peito pronto, com o bico certo, a criança pode estar maravilhosa,
bem disposta, ter uma pega boa, sugar na hora certa, se satisfazer, dormir depois, tudo bem. Mas se essa mãe tem um mamilo mais sensível, mais chato, invertido, se ela está com alguma dificuldade porque ela está cansada, porque ela está deprimida, porque ela fez uma cesárea, porque ela não teve apoio suficiente, se esse bebê não tem uma boa pega no início, se ele tem dificuldade, se ele mama demais, se ele mama de menos, se ele mama com muita frequência, tudo isso pode configurar um quadro onde a amamentação é muito difícil e essa mulher precisa de apoio. Aí a indústria se intromete de diversas maneiras. É muito fácil entrar uma mamadeira nesse cenário e acabar sendo imposta à mulher. E atenção, eu não estou falando aqui das mulheres que optaram por dar mamadeira ou é muito frequente que não conseguiram amamentar e estão dando fórmula. A fórmula existe exatamente para isso, para situações onde a amamentação não é possível ou não foi a opção da mulher, porque ela tem direito. É uma pena, mas ela tem direito de optar por não amamentar. O que a gente precisa denunciar são as mulheres que querem amamentar, que poderiam amamentar, mas que não conseguem, porque a invasão da indústria da fórmula, de diversas maneiras, impõe que elas acabem dando leite em pó para os seus filhos. E aí tem outras dificuldades. Ela pode ser repreendida, levar bronca, porque ela está expondo seus seios em público, né? Isso é patético numa sociedade que é dominada pelo erotismo comercial. Ela pode enfrentar barreiras no seu trabalho, não tem um lugar para amamentar, não tem um lugar para tirar leite, tem uma licença muito curta. O seu marido, o pai dessa criança, com licença de 5 dias, gente. Vamos acabar com essa história. A gente precisa de ao menos 1 mês de licença. Isso está no Congresso Nacional agora, a gente precisa apoiar. Apesar disso tudo, os números mostram que a gente está avançando. Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição, de 2019 ainda, entre os bebês brasileiros menores de 6 meses, quase 50% estavam sendo amamentados. E 62,4% mamaram na primeira hora de vida, que é uma coisa super importante para garantir uma melhor amamentação mais tarde. Entre crianças de 12 meses a 2 anos, ainda tem 43% recebendo leite materno. Isso é maravilhoso, são conquistas muito importantes. A gente melhorou muito em relação a décadas passadas, mas ainda estamos longe da recomendação da OMS para 2030, 70% de amamentação exclusiva até os 6 meses. Mas a gente chega lá. O Brasil tem muito que se orgulhar. A gente criou o Programa Nacional de Aleitamento Materno, a gente aderiu à Semana Mundial de Amamentação, a gente instituiu o Agosto Dourado, a gente tem a rede de hospitais Amigos da Criança que estimulam a amamentação da maneira correta, a gente tem a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, que é um orgulho do SUS, exportada para vários países. Esses bancos que inicialmente coletavam leite para prematuros, agora eles se transformaram em verdadeiros centros de apoio à amamentação. As suas equipes multidisciplinares formaram inúmeras consultoras de amamentação que hoje ajudam milhares e milhares de mulheres pelo Brasil afora a amamentar. Mas, gente, a indústria do leite continua evoluindo em suas estratégias de marketing. Hoje até a inteligência artificial é usada para alcançar gestantes e mães nas redes sociais, com um exército de blogueiras, contribuindo para criar uma cultura anti-amamentação. Além disso, quando a mulher volta ao trabalho, raramente ela encontra apoio nas empresas. E para as mais pobres, no mercado informal, e para as mães solo, é claro que a situação ainda vai ser mais difícil. Essa construção da amamentação deve ser uma responsabilidade coletiva, gente. Os benefícios sociais, econômicos, sanitários e ambientais que o aleitamento oferece são incontáveis. Por isso a gente precisa expandir as políticas de apoio à amamentação nos locais de trabalho, nas unidades de saúde, nas comunidades. A gente precisa que as mulheres tenham uma licença maternidade decente, remunerada, de 6 meses, coerente com a recomendação da OMS de amamentação exclusiva até 6 meses, além de formas de apoio às milhões de mulheres trabalhadoras informais nesse país. O Agosto Dourado nos lembra que amamentar é um ato de resistência e amor, mas também nos convoca a uma responsabilidade, criar condições para que todas as mulheres que desejam amamentar possam fazer isso com apoio, dignidade e respeito. Quando uma sociedade protege e valoriza a amamentação, ela não está só cuidando de bebês e mães, está investindo em saúde pública, em desenvolvimento infantil, em desenvolvimento econômico, em sustentabilidade ambiental e em justiça social. Vamos fazer do Agosto Dourado não apenas um mês de celebração, mas um mês de compromisso com a transformação que as nossas crianças e mães precisam e merecem. Aproveita para compartilhar esse vídeo com todo mundo que tem criança pequena, com as mães que estão vindo por aí, as grávidas e com todo mundo que você conhece, porque a gente precisa disseminar a amamentação e a primeira infância como dimensões muito importantes da vida da criança, da família e da nossa sociedade.